Eu tenho essa bíblia para fazer a troca da capa. E aí vou aproveitar para tentar filmar aqui para vocês o máximo que eu conseguir, né? Sem captar nenhum som externo, porque tá bem difícil gravar aqui ultimamente. Mas eu vou tentar fazer aqui junto com vocês, né? Já imprimi ali as capas, já laminei. E aí vou fazer o refil junto com vocês e essa pequena reforma também. Essas vão ser as 3 partes que a gente vai utilizar para fazer a capa. Aqui a capa, né, contracapa e a lombada. Eu vou usar a lombada, a técnica de lombada exposta, né. E como eu cheguei nesse tamanho, né, de arte para fazer a capa, eu vim aqui, né, medir o tamanho da nossa capa, que deu 24 centímetros de altura, deu 17 centímetros de largura. Porém, eu diminuí um pouco aqui na largura, porque a nossa capa, como é de lombada exposta, ela vem assim um pouco pra frente. E aí, no lugar de fazer com 17, eu fiz com 16,5, para que não ficasse tão grande aqui na nossa lateral, né? E aí, medi também a nossa lombada, né, que deu 4,1, e fiz a arte nesse tamanho e dei um deslocar de 1,5, né, de 1,5 cm, pra gente ter espaço para fazer, né, a vira do papelão. E aí, agora eu vou cortar o papelão no mesmo tamanho, né, que a capa, né, que é o que eu fiz aqui a medição. E eu já volto para fazer, né, o restante aqui com vocês. Estou com as 3 partes agora aqui cortadas, né, então vamos começar o empastamento desse papelão pra gente dar início, né, à confecção dessa capa. As capas foram aqui empastadas normalmente, né, como vocês viram aí no vídeo, como se fosse uma capa de qualquer caderno, agenda. A gente só não vai colocar a guarda agora, a guarda vai ser a última coisa que a gente vai colocar. A gente vai fazer agora a lombada. A lombada só tem um detalhe que é muito importante, né, sobre o empastamento dela, que eu vou mostrar pra vocês. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai dobrar a parte de baixo, né? A gente vai fazer essa dobradura da parte de baixo. E da parte de cima também. E agora a gente vai deixar assim, a gente não vai dobrar as laterais. Essas laterais a gente vai usar, né, pra colar na capa e na contracapa. Ela vai servir, né, como um suporte para colar nas duas partes. Para juntar essas partes, a gente vai precisar
de uma réguazinha dessa de gabaritos. A que eu uso aqui é a de 6 milímetros, mas vocês podem escolher o milímetro que você vai usar. Eu acho que essa largura aqui está ótima, né? É um tamanho muito bom. A gente vai usar também fita dupla face para fazer essa junção. E aí, o que é que a gente vai fazer? Vai separar aqui as capas, né? Sempre tendo muito cuidado para ver se tá na posição correta, se não tá de cabeça para baixo, né? Pra gente não perder essas capas. E aí, a gente vai agora passar na extremidade dessas capas, aonde a gente vai colar a lombada, a gente vai passar essa dupla face. Eu não gosto de colocar até o fim, porque essa parte aqui vai ficar exposta depois, né? E aí eu não gosto de colocar até o fim, pra não deixar a dupla face aparecendo e ficar colando algumas coisas nela, né? Eu deixo esse espaço, né, daqui até a borda da capa. Eu acredito que seja um espaço bom e não vai aparecer. Apesar de que essa fita que eu tô usando, ela é transparente, né? Mas a gente tem que pensar que se ficar exposta, vai começar a grudar coisas e com o tempo vai sujar, né? E vai ficar feio. E aí é bom a gente sempre pensar nisso. E aí a gente vem aqui, né, dando aderência a essa fita. Sempre dando bastante aderência. A coisa mais importante nessa reforma de Bíblia é a aderência, né? Principalmente essa da lombada exposta, né? Porque a gente tem poucos pontos de fixação. E aí a gente vai fazer a mesma coisa desse outro lado. Agora a gente vai para a parte da montagem em si, né? O que que a gente vai fazer aqui? Vamos tirar esse liner. E aí a gente vai, né, novamente verificar o lado, ó, se eu tivesse colado do lado que estava, eu já ia perder a capa, né, porque tava do lado contrário. E aí a gente vai colocar esse gabaritinho aqui na lateral e encaixar, né, a nossa lombada aqui. Deixar ela bem encaixadinha. Deixa eu só fazer isso aqui. Verifica se tá na posição correta, se tá na altura correta, né? E aí, depois que a gente conseguir posicionar, a gente vem colando essa nossa lombada, né? Essa, pra mim, é a parte que eu acho mais difícil de fazer. Confesso pra vocês que é uma parte que a gente tem que ter muito cuidado, né? Pra não colar errado. E aí eu venho aqui com os dedos mesmo, posicionando, né? Pra ter esse cuidado. A gente verifica aqui atrás, ó, se ficou tudo legal, se a distância ficou a mesma nos dois, o tamanho ficou correto. E aí, agora, a gente vem com um liner, coloca em cima dessa parte que a gente colou, e aí agora a gente vai dar aderência, né? Como aqui tinha um adesivo, a gente não consegue dar aderência passando a espátula por cima dele, né? Porque vai colar. E aí a gente faz isso com o liner pra dar aderência, né? E aí não tem perigo de colar nada.
aderência feita, agora vamos para a outra lateral, né? Agora, pra gente dar mais aderência, né, aqui essa lombada, a gente vai cortar um pedaço desse papel adesivo fosco, né, um offset adesivo. A gente vai cortar e vai colar aqui, né, pra dar mais aderência a essa montagem aqui. E aí, eu vou cortar um pedaço, né, do mesmo jeito que eu fiz com a dupla face, eu vou fazer com papel, né? Vou deixar uma bordinha para essa bordinha não ficar aparecendo futuramente, né? Vamos deixar nossa capa aqui de lado e vamos cortar aqui o nosso adesivo, né? A nossa capa tem 24 centímetros, né? E eu vou cortar nosso adesivo com 23,5. Vou cortar aqui um tamanho que eu acho que seja bom, né? Que fique bom. Que não fique muito grande, mas que seja um tamanho bom para essa aderência. Agora, vamos lá, né? Colar na nossa capa. Tentar achar aqui o meio. Eu acho que está bom. Agora, a gente vem novamente, né, com a nossa espátula. Nossa espátula é a principal aqui, né, dessa reforma, né? Ela tem um papel principal. Vocês vão ver que em tudo que a gente for fazer, uma coisa que eu sempre vou falar, né, sobre essa aderência, né? Pra gente evitar que depois essa capa venha soltar, né, que aconteça, sei lá, algum problema, né, e a gente tenha reclamação. Então, eu prefiro ter segurança, né, em tudo que eu vou fazer, né, e manter tudo mais colado possível. Se vocês quiserem, vocês podem fazer essa parte com cola também, né? Eu não vejo necessidade, então, eu não uso cola pra essa parte, né? A gente vai usar cola pros detalhes mais à frente, né? A gente vai deixar, né, a nossa capa que está pronta, né, praticamente pronta. A gente vai deixar ela ali do ladinho. E agora, vamos nos preocupar com a Bíblia, né, em si. A gente vai começar, né, tirando essa capa, né,
sempre com muito cuidado pra gente não danificar a Bíblia, né? Até porque a intenção aqui é arrumar o que está com problema, né? Deixar bonito e não deixar com mais danificado ainda, né? Essa nossa Bíblia, a gente não vai precisar mexer aqui na lombada, porque dá pra ver que a lombada, ela tá bem firme, né? Tem Bíblia que você vê que ela tá toda curvada, porque a lombada, ela já tá bem danificada. Mas essa aqui, ó, dá pra ver que ela tá bem firme, bem reta, do começo ao fim. Ela é uma coisa só. Então, a gente não vai mexer com ela, né? Com essa lombada. Mas caso vocês peguem alguma Bíblia, né, que esteja com a lombada danificada, vocês vão ter que fazer uma reforma também nessa lombada, né? Tem muitos vídeos aí no YouTube mostrando, né, como fazer isso. Eu ainda não fiz. Já vi muitos vídeos que mostram, né, mas ainda não chegou nenhuma Bíblia para mim nesse estado aqui. Então, até agora eu não tenho propriedade para falar como vocês devem fazer, né? Mas tem muito conteúdo bom aí no YouTube. A próxima coisa que a gente vai fazer é a nossa guarda. Para a gente fazer a nossa guarda, a gente vai medir o nosso miolo. Que aqui, ó, a gente tem o miolo de 23,3 por 16,4. E aí, a gente vai ter que fazer a nossa guarda, né? Com esse tamanho de 23,3 e de 16,4 vezes 2. Esse tamanho vai ser o mesmo tamanho, né? A gente não vai mexer, mas esse aqui a gente vai ter que duplicar, porque a nossa guarda, ela vai ser colada na capa e vai ser colada aqui também nessa folha, né? Então, a gente precisa duplicar esse tamanho da largura. Então, a gente vai fazer isso com o papel offset. Eu gosto de fazer com 180. Vocês podem fazer impressa, né? Mas eu vou fazer branca, né? A cliente pediu para ser branca mesmo, então a minha aqui vai ser branca. Para o tamanho da nossa guarda, né? A gente vai ter que usar 2 folhas, porque a largura da nossa guarda, ela tem mais que 21 centímetros, né? Então, a gente vai ter que usar 2, né? E aí, vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos começar medindo aqui a primeira folha, né? Com 23,3, né? Que é o tamanho, né? Da nossa capa, né? A altura da nossa capa, 23,3. E aí, a gente faz o corte, né, dessa primeira parte. E aí, a gente já aproveita para fazer o corte dessa também, né? A gente só junta, para não precisar fazer a marcação de novo. Coloca a régua bem no cantinho, né, onde termina nosso primeiro corte. E fazemos o segundo. Agora, a gente vai medir, né, a largura da nossa capa, que é de 16,3. Perdão, a capa na guarda, né? 16,3. E aí, a gente faz o corte. A nossa segunda parte, a gente não vai cortar na mesma largura, porque a gente precisa de um espaço para
a gente poder colar essa guarda uma na outra, né? A gente poder colar as duas partes. E aí a gente mede aqui eu meço aqui mesmo na base, né? Aqui mais ou menos 1 centímetro, não precisa assim ser tão certo. Só precisa que seja bem reto, né? E aí medi aqui 1 centímetro. Tiro a parte de cima. Essa parte de cima, a gente vai colocar ela aqui pro ladinho, porque a gente vai ter que fazer uma marcação aqui. A gente vai marcar a nossa guarda aqui 1 centímetro, né? Pra marcar onde seria o meio, onde seria pra ficar do mesmo tamanho da outra, né? A que a gente tinha cortado primeiro. Porém, essa aqui a gente precisa desse pedacinho pra gente colar, né? Juntar uma folha na outra. E depois vou marcar mais 1 centímetro pra cá. Depois vocês vão entender o porquê dessas marcações, né? Agora a gente vai fazer a junção, né, desses dois pedaços. A gente passa cola só nessa primeira marcação, né, que é de 1 centímetro. E aí a gente vem colando a outra parte. Depois que a gente faz essa colagem, a gente vai dobrar essa outra parte que a gente marcou 1 centímetro também. Mais pra frente vocês vão entender, né, o porquê dessa marcação toda. Eu vou só tirar um pedacinho aqui, que ficou um pouquinho torto, só pra ajustar. E aí, ó, essa primeira marcação que a gente fez, vocês veem que é o meio, ó. Eu dobro e fica o meio da folha, né? E essa outra marcação vai servir pra gente colar a nossa guarda na nossa capa e no nosso miolo. E aí, a gente faz isso nessa mesmo processo 2 vezes, né? Pra colocar uma na capa e outra na contracapa, né? E aí, não filmei aqui pra vocês, pra não ficar com um vídeo tão grande, mas a gente tem que fazer esse processo 2 vezes, né? O que é que a gente tem que fazer agora? A gente vai definir qual que é a parte da frente e qual que é a parte de trás. Como que eu vou saber? A gente vai definir por esse 1 centímetro, né? Por essa marcação de 1 centímetro que a gente fez. Esse 1 centímetro, a gente vai colar ele no nosso miolo. Então, essa parte aqui, ó, que 1 centímetro tá para a direita, a gente vai colocar na nossa capa, né? A gente vai colar no miolo do lado da capa. E a parte que 1 centímetro está virado para a esquerda, a gente vai colar no miolo da nossa, né, do lado da nossa contracapa. Vocês já vão entender, né, aqui o processo. Vamos lá, né, trouxe a Bíblia aqui pra mesa, né, pra gente dar início a colar essa guarda nesse miolo, né? Eu tô incomodada, minha gente, com esse couro, porque aqui é o resto do couro se desfazendo, ó. E aí ficou grudando na capa. O que é que a gente vai fazer? Como a gente vai colar a nossa guarda no miolo, o que é que eu tenho pra dizer pra vocês? No nosso miolo só vai ficar colado esse 1 centímetro. A gente não vai colar esse restante. A única coisa que a gente vai colar todo é isso aqui na capa. Na capa, a gente vai colar tudo. No miolo, a gente só cola esse 1 centímetro. Então, vamos lá, né? A gente vai passar cola nessa parte, né? Nesse 1 centímetro aqui que a gente tem sobrando. E aí, agora a gente posiciona aqui, né? Com cuidado.
sempre vendo se tá bem posicionado, se não tá torto, né? Porque depois que a gente colar, não tem mais o que fazer. E aí, agora a gente vem aqui, dá aderência, né? Aqui colou um pouquinho a parte que não era pra colar, porque escorreu um pouco de cola. Quando a gente vem aqui, dando aderência, limpando a cola que passar aqui na lateral, né? Porque a gente não pode deixar... A guarda está colada, né, no nosso miolo, né? Agora, ó, ela tá livre aqui no nosso miolo, só tá colada nesse 1 centímetro. Agora, a gente vai colar a parte de trás, né? A gente vai fazer a mesma coisa. Como eu disse, eu estou incomodada com esse couro colado aqui na Bíblia. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa com esse lado. A gente vai, né, verificar qual é o lado que tá sobrando 1 centímetro para colar no nosso miolo. Vou passar menos cola dessa vez para não escorrer, porque a primeira que eu passei ficou escorrendo um pouco, eu tive que limpar, né, pra não dar nenhum problema. E aí, eu venho aqui, ó, ajustando com bastante cuidado, né? Dou aderência, eu acho que vocês estão cansados, né? De eu falar nessa mesma palavra sempre, da aderência, mas ela é muito importante para todo esse processo, né? Agora que a gente tem, né, as duas guardas coladas, a gente vai colar mais uma vez um adesivo fosco, né? Offset adesivo aqui entre a nossa lombada e a nossa guarda, pra gente fixar melhor ainda essa guarda e não ter perigo de soltar. Eu gosto de sempre fazer isso. É obrigatório? Não, não é obrigatório, mas eu gosto de fazer mesmo assim. Então, eu pego aquele adesivo que sobrou, que a gente cortou, e aí eu vou colar ele aqui na nossa Bíblia. Eu só vou ver se o tamanho tá bom, né? Tá ótimo, dá pra virar pros dois lados. Então, eu vou vir aqui colando ele. Primeiro, né, a gente posiciona antes de colar. Se vocês notaram, né, a nossa guarda, ela tava colada só por aquele 1 centímetro, né, que a gente colou. E aí, pra dar mais segurança, a gente faz isso, porque agora ele tá colado, né, em volta de toda a nossa lombada, né, a lombada da nossa Bíblia. E aí, vem dando aderência mais uma vez, pela milésima vez, né, a bendita aderência. Mas é isso aí mesmo. E aí, agora a gente tem mais segurança, né? A gente pode retirar com a tesoura, se tiver ficado sobrando alguma bordinha, né? Aqui, ó, ficou em um dos lados, sobrando a bordinha. E aí, a gente tira pra não ficar feio, né? Pronto. Agora, vamos para a parte mais importante, que é colar
a nossa guarda, né, na nossa capa. Na verdade, todos os processos são importantes, mas esse, minha gente, se você colar errado, é uma dor de cabeça para você consertar depois. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muita paciência, né, para fazer tudo certinho. Vamos lá, né, concluir aqui a nossa reforma da nossa Bíblia, né? A gente agora vem com a nossa capa, né, que a gente fez. Dá uma olhadinha se aqui é a frente mesmo, se aqui também é a frente. Ave Maria, não vamos colar de jeito nenhum na parte errada, né? E aí, o que é que a gente vai fazer? Vamos colocar a nossa Bíblia aqui na capa. A gente fecha, né? E a gente vira pra deixar que ela vá pro fundo. E a gente ajusta aqui as laterais, né? A gente vê se as duas laterais estão, né, na mesma distância. Não sei se vocês conseguem ver aí. A gente vai fazendo esse ajuste, né? Aqui eu vou ter que botar um pouquinho mais pra cá. É um ajuste, assim, bem minucioso, né? É, assim, quase impossível a gente deixar na mesma distância, né? Mas a gente tenta fazer o máximo possível. O máximo que a gente consegue, né? E aí, depois que eu faço isso, a gente deixa aqui com cuidado, né? Abre a capa. E aí, a gente tenta não mexer mais com a nossa Bíblia, né? Deixa ela quietinha aí. Aí, a gente vai agora, né? Fazer... botar mais uma vez, né? A dupla face aqui nas laterais. Por que que a gente vai fazer isso? Para quando a gente for passar a cola na nossa capa, a gente não precisa passar tanto nas laterais para não ficar um acabamento feio, sabe? Com aspecto de cola, de sujeira. E aí a gente faz isso pra gente não ter que passar a cola assim tão aqui, né? Assim, no final a gente passa um pouco mais pro centro, né? E aí a gente dá um acabamento melhor, né? Fica bem mais bonito. A gente faz a mesma coisa aqui também na frente, né? Tenta colocar o mais próximo da borda possível. Agora, a gente vai tirar o liner. E a gente vai passar cola tanto nessa parte quanto na capa, né? Porém, a gente não vai passar uma grande quantidade. A gente passa uma quantidade que dê pra colar, mas que não fique exagerado. Por quê? Se a gente passar muita cola, tem mais probabilidade de dar rugas, né? Na nossa capa. E aí fica bem difícil, né? Da gente trabalhar assim com... Não é nem rugas, é bolhas, né? E aí a gente tenta não exagerar aqui na cola, né? A gente passa só o necessário. O meu rolinho, inclusive, tá até com uns pelinhos que ficou nele, minha gente, mas relevem aí. Nada disso vai aparecer, né? Vai ficar dentro, colado. É só uns pelinhos bem fininhos mesmo, de poeira mesmo, né? A gente faz a mesma coisa desse lado, né? Na capa. E depois que a gente termina de passar a cola, a gente vê a necessidade, né? Se precisa a gente passar mais ou não, né? Ó, aqui eu vi que foi tão pouco que já secou. Então, a gente vai passar mais um pouco, que não foi suficiente, né? Vamos caprichar um pouco mais aqui nessa cola, mas sem exageros, né?
E a gente tem que ser rápido também, né? Porque essa cola, ela é de secagem rápida, né? É aquela PVA extra da Cascorês, essa que eu uso. Ela só tá nesse vidrinho aqui porque eu prefiro, né? É melhor de se trabalhar com ela assim. E aí, minha gente, depois que a gente faz isso, a gente vai vir colando, né, a nossa capa na guarda. O que é que a gente vai fazer? Segurar a nossa Bíblia para ela não se mexer. E aí a gente vem com a nossa capa, ó, gruda ela aqui na lombada e joga pra frente. Depois que a gente joga pra frente, a gente pressiona. E aí a gente já vem abrindo aqui, ó, com cuidado, pra gente ir dando aderência e tirando as bolhas, né? Acho que vocês conseguem ver, ó, que fica algumas bolhas, né? E aí a gente tem que ir tirando com cuidado pra não deixar marcações, né? E aí, ó, bem fácil. Agora, a gente vai ter que fazer a mesma coisa, né? Do outro lado. A gente vem fechando aqui com cuidado, né? Abre a nossa lateral. Vamos colocar a nossa dupla face e vamos fazer a colagem do mesmo jeito que a gente fez do outro lado. A nossa Bíblia está concluída, né? Vou só dar um acabamento nessas fitinhas, que era a fitinha que já tinha nela. Vou cortar aqui e queimar com isqueiro, né? Pra não ficar soltando, porque tá bem feinha as pontinhas dela. Mas, ó, nossa capa está prontíssima. Ó, um acabamento bem feito, né? Dos dois lados. Agora, o que que a gente precisa fazer, né? Depois da gente colocar essa guarda na capa, de concluir a nossa reforma, agora a gente vai deixar essa Bíblia prensando por pelo menos 12 horas. Por quê? Porque a gente passou cola, a cola é úmida, então a gente precisa deixar ela prensando para que essa capa não envergue, né? A umidade no papelão faz o papelão envergar, então para que isso não aconteça, a gente vai colocar um pezinho em cima e deixar secando aí, né, por pelo menos 12 horas. Eu vou deixar secando aí por pelo menos 24 horas, né, porque eu vou ter tempo hábil para isso. Hoje é terça-feira e eu combinei com a cliente de entregar apenas na quinta-feira, né, então eu vou deixar aqui até a quinta-feira prensando, né, para não ter problema de envergar. Mas ficou assim essa coisa mais linda. Eu nem sei se eu tinha mostrado para vocês, né, esse acabamento. Ela pediu nesse acabamento linho, né? Ficou muito lindo, muito chique. Vou ver com ela depois se ela quer que coloque elástico, né? Se ela quiser, depois que a capa prensar aí, né, suas 12 horas, né? Eu coloco o elástico, mas vamos deixar essa capa descansar, né, um pouquinho. E depois a gente vem dando, né, o restante do acabamento que for necessário.